Abrir uma empresa aqui em Portugal, sendo estrangeiro, não residindo no país ou até mesmo sem nem pisar em terras lusitanas. Isso seria possível? Então, se você tem dúvida nesse tema, fica aí que a gente já volta. Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Raquel Andreata, sócia e cofundadora do Andreata Becker Bandeira de Sá, um escritório aqui em Portugal, especialista em direito migratório, em direito empresarial, um escritório, na verdade, multidisciplinar e que tem como grande função ajudar as pessoas e os imigrantes que querem viver aqui no país de forma legal, segura e tranquila, de conseguirem conquistar aí os seus sonhos e os seus direitos, né? Pois bem, como imigrantes também que somos, e empreendedora, tanto eu quanto as minhas sócias, um dos temas mais frequentes e que a gente gosta muito de trabalhar por aqui, que é a minha especialidade também, é o direito empresarial. Dentro desse segmento, a gente abre muitas empresas para pessoas que estão em outros países e principalmente brasileiros que querem migrar, que querem viver aqui em Portugal. Então, sendo uma dúvida muito frequente a abertura de empresa aqui, eu gostaria de trazer algumas possibilidades aí para clarear um pouco a ideia de quem tem o sonho de migrar e de empreender em terras lusitanas. A primeira coisa que é muito importante a gente entender é que no tocante à abertura de empresa existe um requisito que é sim fundamental para que você possa abrir a sua empresa em Portugal. NIF, número de identificação fiscal. Acho que eu já falei isso várias vezes aqui no canal, várias vezes em consultorias, que o NIF é um dos documentos mais importantes. É como se fosse o CPF aí do Brasil. Aqui em Portugal, nós chamamos de número de identificação fiscal. Então, o primeiro passo que a pessoa tem que ter para conseguir abrir uma empresa é um número de identificação fiscal. É possível ter e ser-lhe atribuído este número mesmo à distância, desde que você tenha aqui em Portugal um representante fiscal, ou seja, uma pessoa, né, sendo você estrangeiro e residente fiscal em outro país, você vai ter aqui um responsável que vai fornecer uma residência fiscal para você, ou seja, toda vez que a autoridade tributária quiser entrar em contato com você, existe um representante em terras portuguesas, existe uma pessoa que tem que ser ou um residente legal aqui, ou um nacional, né, uma pessoa que tem a nacionalidade portuguesa e resida em Portugal, né? Não adianta ter nacionalidade portuguesa e não residir, para ser o seu representante fiscal aqui. Se essa pessoa aceitar este encargo, você pode pedir a solicitação de número de identificação fiscal. Outra coisa muito importante é que após ter este número, não lhe vai ser exigido nem residência aqui no país e nem vai lhe ser exigido documentação, né? Nem residência, nem autorização de residência, nem nacionalidade. Você, como estrangeiro e residente fiscal em outro país, poderá sim ser sócio e ainda por cima sócio-gerente de uma sociedade comercial, que é o nome que nós damos aqui para as empresas, sociedade comercial, tá? Então, você entendendo essa possibilidade, o que você precisa entender é que se você está no Brasil e quer abrir uma empresa em Portugal, aí você vai precisar de um procurador. Um procurador significa uma pessoa da qual você vai dar uma procuração com direitos para constituir essa sociedade em seu nome, tá? Essa pessoa não precisa ser um advogado. É bom, obviamente, que seja, porque quando a gente pensa na figura do advogado, a gente está pensando em uma pessoa que é de confiança, né? Tem que ser, pelo menos, e é uma pessoa que tem um código de ética do qual ela vai seguir para conseguir ajudar você. Mas se você tem um parente em Portugal, uma pessoa que você confia, uma mãe, um pai, um amigo, essa pessoa pode ser o seu procurador. Ela pode, em posse de uma procuração bem específica e detalhada, abrir uma sociedade comercial no seu nome aqui em Portugal. Essa pessoa vai precisar de uma procuração feita por você que está no Brasil, e essa procuração, ela tem um formato especial. Ela tem que ser feita por instrumento público, tá? Porque a legislação brasileira é específica quanto a isso. E a legislação portuguesa, ela utiliza-se aqui, né, dessa parceria Brasil-Portugal, vamos assim dizer, e faz também essa exigência. Porque aqui em Portugal, se um português que está aqui em Portugal quer passar uma procuração para alguém abrir uma empresa em nome dele, porque ele não está afim de ir, ou porque ele vai viajar e não vai ter essa condição, vamos supor, né, em um cenário hipotético, as procurações não precisam ser por instrumento público, elas podem ser por instrumento particular. Mas no Brasil é exigido um instrumento público. E aqui a Conservatória de Registro Comercial, não são todas, mas algumas elas vão exigir. Então, pelo sim ou pelo não, faça
uma procuração por instrumento público no Brasil, com apostila de aia e com posse deste documento original, a pessoa vai se dirigir, né? O seu procurador vai dirigir-se até a conservatória de registro comercial, qualquer uma do país, né? Existe aqui um sistema que chama Empresa na Hora e vai fazer a constituição dessa empresa. Essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é esse procurador ir diante de um advogado ou um notariado e fazer a abertura com esse advogado ou esse notariado, que vai reconhecer essa procuração, vai analisar essa procuração, vai constituir a sociedade e o procurador vai assinar esse contrato social em nome daquela pessoa, né? Vai assinar por procuração, né? Como se ela estivesse assinando por aquela pessoa que lhe conferiu direitos específicos a isso. Qual é a diferença de abrir direto no notário com o advogado ou de abrir direto na conservatória? Na conservatória, na hora, a empresa está constituída. Se tiver o serviço empresa na hora, na conservatória que você se dirigir, porque não são todas que tem, mas a maioria sim. Já o advogado ou notário, eles vão demorar uns dias para a empresa ser constituída, porque você vai no advogado, ele vai fazer o pacto social, vai submeter a documentação num sistema eletrônico, que é o sistema do e-Portugal, e aí você vai, né, esperar uns dias até ser atribuído o processo a uma conservatória de forma digital. Essa conservatória vai analisar esse processo e vai deferir o pedido ou não, né? Ou vai cair em exigência para suprir alguma documentação que possa estar em falta, se for o caso. E a partir disso, você vai ter ali a sua empresa, né? Vai ser registrada ali a sua sociedade comercial quando tudo for definido. Diferença entre elas, preço também. A taxa, quando é aberta direto com o advogado ou notário, só a taxa, 220 euros. Obviamente, existem os honorários desses profissionais. Com a conservatória, 360 euros. Quando a gente vai olhar numa perspectiva, obviamente, somando a taxa com os honorários, possivelmente você vai pagar, se você fizer isso com o advogado ou um notário, mais do que esse valor. Mas você vai ter mais alguns direitos também, porque na conservatória você vai dizer exatamente o que você quer. Um advogado, ele vai, de certa forma, né, fazer uma assessoria para dizer para você, para te instruir sobre algumas informações que são importantíssimas no momento da constituição da empresa. E que informações são essas? O objeto da empresa, o tipo de sociedade, né? Aqui em Portugal a gente tem os CAIs, que são códigos de atividade econômica. E quando você vai abrir uma empresa, você precisa definir todos os códigos que vão fazer parte do objeto social, que vão fazer parte aqui da forma, né, daquilo que essa empresa vai vender. Então, para cada coisa, existem códigos diferentes. Se você vai abrir um hotel, se você vai abrir um restaurante, você vai trabalhar como Uber, se você vai trabalhar, enfim, todas, né, se você vai vender produtos que são comestíveis, ou são tabacos, ou são alcoólicos, ou não são. Então, uma gama, um documento enorme de muitas folhas de códigos que o advogado vai ajudar a te instruir. Quando você for na conservatória, você tem que estar com esses códigos na ponta da língua, né? Então não pode ficar lá na conservatória, não sei, não, eles não parecem com consultoria. Você tem que chegar lá com todas as informações. Então, para abrir a empresa, você vai precisar desses CAIs. Se você quiser escolher um nome para a sua sociedade comercial, eu quero que a minha sociedade comercial tenha o meu nome. Então, se você quer, ou o nome da sua marca, você vai precisar submeter ali um pedido daquele nome, né? Que é um certificado de admissibilidade. Se você quiser esse certificado, você vai ter que pagar mais uma taxa de 75 euros para ter esse nome ali exclusivo para você, se o nome estiver disponível, né? Como é óbvio. Caso você não tenha interesse, tanto faz, aqui em Portugal é possível você escolher uma lista, né? Existe uma lista que você escolhe nomes de A a Z disponíveis para você colocar na sua empresa. Acontece que são nomes, gente do céu, eu nem tenho o que falar. Toda vez que um cliente nosso, né, vai abrir uma empresa, eu mando a lista de nomes, as pessoas ficam, meu Deus, de onde saiu esses nomes? Assim, é uma criatividade, sério. A pessoa que faz essa lista, ela tá de parabéns. Ela é muito criativa. Eu queria dar, assim, os meus parabéns pra essa pessoa do fundo do meu coração. Falar, nossa, você é muito criativo, cara. Continue assim. É uns nomes, assim, gente, é muito engraçado. Enfim, eu vou até ver se eu deixo o link aqui na descrição pra vocês passearem lá e rirem um pouquinho. Mas é bem interessante. Não paga nada, é gratuito e são os nomes que tem. A maioria dos meus clientes falam, não, vai esse nome mesmo. E acabam não escolhendo, né, um nome para a empresa, mas fica a teu critério, sim ou não. Depois, você vai precisar definir a sociedade comercial também e fazer esse pacto social, né, constituir esse documento, é o contrato social da empresa. Se ele tiver
cláusulas específicas, que não sejam as cláusulas gerais obrigatórias, será necessário fazer um pacto, né? Fazer um documento exclusivo para sua empresa. E isso também, né? Para isso você vai precisar de um advogado que entenda quais são os elementos obrigatórios e quais são os elementos possíveis de se constar no pacto social. E é lá no pacto que vai ser definido quem são os sócios, se é uma sociedade comercial unipessoal, que tem um sócio só, se é uma sociedade por cotas com mais sócios, né? Ao invés de ser só um, se é uma sociedade anônima. Enfim, diversas formas, né? Diversos aqui formatos que a gente tem para uma sociedade comercial que tem que ser analisado conforme os seus interesses, né? Se é uma sociedade limitada. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração também, que a gente vai precisar escolher. Outra coisa que uma sociedade comercial precisa é de uma sede. E se você mora no estrangeiro, se você tem intenção de empreender em Portugal e solicitar, por exemplo, um visto D2, para aí sim vir a residir em Portugal e começar o seu negócio. Mas como para o visto D2 existe uma condição necessária anterior, que é justamente a abertura da empresa, então talvez você não tenha ainda uma sede para declarar, certo? Nesse caso, você vai precisar procurar por uma empresa de sediação. Várias empresas fazem esse serviço. Como é que essas empresas trabalham? Da seguinte forma, elas vão cobrar de você um valor mensal, trimestral ou semestral ou anual, para que você possa dar a morada da empresa, né, de sediação, para ser a morada da sua empresa, e em contrapartida eles vão receber as correspondências que forem endereçadas para você e vão cobrar aí pelo serviço de repassar essa correspondência, reenviar para outro endereço, abrir, digitalizar, enviar para você. Enfim, uma série de serviços assim que uma empresa de domiciliação poderá fornecer. Então, será obrigatório que você tenha, mas se você tem já um local que você alugou por acaso em Portugal por alguma razão, ou alguém muito próximo que pode, né, ceder esta morada para você, ou você já tem uma sede para sua empresa, perfeito, você pode usar também, porque aqui é meramente declarativo, você vai declarar qual é a sede, você não tem que trazer nenhum comprovante, você não tem que trazer nada, mas como é óbvio, tem que ser um lugar que exista, né, pessoal? Primeiro, que senão o sistema não aceita aquela sede. Segundo, senão você vai estar mentindo no pacto social da sua empresa. E terceiro, você vai receber correspondências que você vai precisar do teor delas, então não adianta declarar um lugar aleatório, realmente precisa ter um lugar onde você tem um contato, né? Senão você realmente vai ter que pagar por esse serviço. E muita gente paga, é normal. E aí, com relação a essa sede também, é importante frisar que depois, quando você estiver aqui em Portugal ou você mudar a sede, você vai ter que pagar por essa alteração. Aqui em Portugal, qualquer alteração que você faça no pacto social custa bastante. Custa taxa, custa honorários depois da pessoa que for te ajudar a fazer essa modificação. Então, pensem muito bem nessa perspectiva de todas as informações que estão ali, tanto com relação ao objeto da sociedade também, porque a gente fala, vou colocar esse objeto. E às vezes a gente podia estar colocando um objeto ou outro que tem relação ali com a mesma ideia de empreendimento, que a gente não coloca agora e no futuro precisa, tem que pagar para mudar todo o pacto social de novo. E não costumam ser taxas muito baratas, é quase a taxa de abrir outra empresa. Então, pensem muito bem, procurem por ajuda para poder definir esses detalhes do pacto social. Outra coisa que você vai precisar quando você for abrir uma empresa aqui em Portugal é de um gerente, né? Então, toda empresa obrigatoriamente tem que ter um gerente. A boa notícia é que pode ser um dos sócios. E se você for o único sócio da sua empresa, pode ser você mesmo, o sócio-gerente dessa empresa. Esse sócio-gerente, ele também não tem obrigação de residir em Portugal, pode ser uma pessoa que resida no estrangeiro, mas ela é o gerente e essa figura, ela fica constando no pacto social, tá? Então, o pacto social, ele leva o nome ali, quem é o gerente da sociedade é fulano. Então, aquele fulano, ele tem um cargo de administração, um cargo de gestão muito alto nessa empresa, consta o nome dele no contrato social, independentemente se ele é ou não sócio, vai constar o nome dele, e isso dá-lhe poderes para falar em nome daquela sociedade comercial também, tá? Isso é um outro ponto muito importante que a gente tem que ter, porque a gente vai precisar nomear. E se esse sócio não tiver nenhuma relação laboral que ele contribua para a segurança social de Portugal, ele vai precisar pagar, por mais que ele não seja remunerado, porque pode acontecer de acordar-se que o sócio gerente não é remunerado, ou o gerente não é remunerado nesse caso, não tem problema nenhum. Esse gerente, ele vai precisar contribuir se ele não for remunerado, e mesmo se ele não for remunerado, e se ele não tiver contribuição na segurança social por fonte de outro, né, trabalho, emprego, enfim, que ele tenha,
uma quantia mensal para a segurança social, uma média de 150 euros, tá? É importante isso porque é uma despesa mensal que a empresa tem a partir do momento que ela começa a funcionar. Outra despesa é com contabilista, que inclusive é preciso ter o nome deste contabilista e o número de toque, né, que é o número de licença desse trabalhador, né, desse contabilista, antes de abrir a empresa. Porque quando você for abrir, você vai precisar desses dados, né? NIF, morada, número do toque, nome completo, telefone do contabilista. Então não adianta abrir uma empresa e depois correr atrás de um contabilista. Você precisa correr atrás de um contabilista antes de abrir a sua empresa, saber esses dados dele e fornecer no momento da abertura. Obviamente que o nome do contabilista não fica no pacto social e não é algo que depois será cobrado caso você queira alterar. Mas assim que você abre, você já precisa dizer quem é, porque ele vai começar já a receber as notificações e ele é uma pessoa responsável por avisar tanto a autoridade tributária quanto a segurança social de que essa empresa começou. Então, o contabilista ele tem prazo para fazer isso, são 15 dias para avisar a autoridade tributária. A partir do aviso da autoridade tributária, são mais 10 dias para avisar a segurança social. Então, é muito importante escolher um contabilista de confiança, um contabilista que cumpra prazos, porque caso você falhe com o prazo da autoridade tributária, existe um coima aqui em Portugal, que chama multa, né? De 200 euros. Então, é algo sério também que tem que ser pensado, tá? Então, essas são as dicas básicas que eu queria dar hoje para vocês ter uma noção de como é que funciona a abertura de empresa em Portugal. Ah, e lembrando que o contabilista cobra mensalmente também, tá? Valores aí de média de 150 euros por mês mais IVA. Então, é muito importante que você conte com essas despesas, porque assim que você abrir a tua empresa, vai começar a contar essas despesas e você vai precisar estar preparado para elas, até que o seu negócio comece a tomar forma também. É um prazer sempre conversar com vocês, empreendedores, trazer informação aqui para o canal. E tudo que vocês precisarem podem contar conosco. Aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos. E não esquece de dar um joinha nesse vídeo, subscrever no canal, ativar sininho para ficar por dentro. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Quando não sou eu, são as minhas sócias, doutora Gabriela e doutora Mayara, que estão aqui trazendo informação de qualidade para você. Em breve também teremos os nossos associados fazendo vídeos aqui. Aqui na descrição tem o site do nosso escritório, então vai lá, conheça um pouco melhor sobre nós, sobre a nossa história, sobre o nosso time, porque nós somos um escritório que está aqui para ajudar você, principalmente o imigrante que quer vir para Portugal, que quer constituir, quer empreender ou que está aqui em Portugal já e quer iniciar essa nova etapa de vida que é o empreendedorismo. Então conte conosco, não só para esse assunto como para vários outros, mas não deixe de conhecer melhor um pouco mais da nossa história. Um beijo grande e até a próxima!